Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Guerino e hoje nós vamos abordar 3 erros fatais que os fisioterapeutas não podem cometer que comprometem o seu sucesso profissional. Mas antes disso eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like e deixasse a sua mensagem. É muito importante pra gente, valeu? Então olha só, vamos entender quais são os erros fatais que o fisioterapeuta não pode cometer. Se você estiver cometendo algum desses erros, pare e reflita imediatamente para que você interrompa já esse erro fatal. E o primeiro deles é se comunicar mal, ou seja, ter uma comunicação ruim. Como assim, Marcelo, ter uma comunicação ruim? Olha só, gente, é muito importante você entender que a relação estabelecida entre fisioterapeuta e o seu paciente-cliente, ela é uma relação de confiança. Ou seja, você tem uma pessoa fragilizada, você tem uma pessoa que tem dor, você tem uma pessoa que tem problemas de saúde, que perdeu a função muitas vezes, e você precisa estabelecer uma relação direta de confiança com o seu paciente-cliente. De um lado, você tem profissionais clínicos, fisioterapeutas que precisam convencer esse paciente cliente dos benefícios do tratamento que vai ser oferecido. Do outro lado, você tem um paciente que precisa ser convencido, que precisa acreditar, então ele precisa aderir ao seu procedimento, e isso vem da onde? Da acreditação. Consequentemente, esse paciente ele tem que entender aquilo que você está comunicando de maneira clara. E nesse relacionamento é muito importante que os fisioterapeutas orientem de maneira correta aqueles que estão sendo assistidos por ele e acompanhem a evolução clínica desses pacientes, porque não é só o atendimento ali inicial não. Você tem que fazer todo um acompanhamento desse paciente em todo momento para que você possa readaptar determinadas condutas caso sejam necessárias. E o paciente tem que estar acreditando em você para que você, nesse momento que você está fazendo essa mudança, não pareça uma coisa que você esteja perdido. Então a comunicação ela tem que ser clara, tem que ser objetiva. É fundamental que esse processo esteja bem colocado para o seu paciente. Porque os pacientes, quando aderem ao tratamento, eles vão comparecer à sua clínica com frequência, ao seu centro de reabilitação, ao seu hospital, à sua indústria que você está prestando serviços. Eles vão atender esse paciente de maneira frequente. Então o fisioterapeuta se liga nisso, porque quando você vai passar essas orientações, o paciente vai levar isso para casa e vai auxiliar você dentro dos seus procedimentos. Por quê? Se você tem um paciente que tem um problema sério e que precisa, durante o momento que ele não está recebendo a sua terapia, precisa fazer determinadas situações em casa preventivas que auxiliem você dentro desse procedimento, é muito importante ele captar essa informação e conforme as recomendações profissionais que você está passando para ele, você vai conseguir ter o quê? Um aumento na efetividade do seu tratamento. Então, fisioterapeuta, o poder do convencimento do profissional fisioterapia, ele advém da onde? De objetividade, dos seus conhecimentos científicos, das evidências científicas que você conhece e também no acolhimento desse paciente. Isso é vital. Isso a gente já tratou aqui, a gente já tratou de aspectos abordados a acolhimento. E é muito importante você acolher bem e passar uma informação clara, porque o paciente tem que estar disposto a seguir as suas orientações. Vou dar um exemplo simples. O paciente que tem lá hérnia de disco e ele não consegue abaixar e levantar com facilidade. Olha, você vai orientar esse paciente a fazer o quê? Determinadas posturas ou determinados procedimentos em casa para que não prejudique, para que não pince a coluna dele. Se você for um terapeuta que está atendendo dermatofuncional, você está trabalhando lá as gordurinhas da sua paciente, ela vai ter lá uma crise emocional e vai chegar em casa e vai apavorar comendo uma caixa de chocolate inteira. Isso não pode acontecer, você tem que ter orientações para ela, para que ela procure ter uma alimentação saudável dentro daquilo que você está proporcionando a ela como tratamento. Então perceba, a gama de situações é extremamente diversa e as variáveis que afetam o seu paciente também são. Por isso ele tem que acreditar em você.
ele tem que ter a credibilidade que você precisa ter passando a informação. É só assim que a gente consegue que o nosso paciente acredite naquilo que a gente está fazendo. Então, não cometa esse erro. Agora, a boa notícia é, se você se comunica mal, se você é tímido, se você não tem conhecimento de como se comunicar, você tem solução. A comunicação, ela é uma habilidade e habilidades podem ser desenvolvidas. E isso é uma boa notícia. Você pode buscar desenvolver suas habilidades e você vai com certeza ganhar muito mais com isso. Então lembra, comunicação boa é vital. Vamos agora entender qual é o segundo erro fatal. O segundo erro fatal que o fisioterapeuta não pode cometer é não saber gerenciar. O quê? Gerenciar a vida profissional com a vida pessoal. Aí você vai falar assim, nossa Marcelo, mas espera aí, eu não fiz curso de administração quando eu fazia a minha graduação. Ou eu não fui formado para isso, eu nunca tive essas informações. Mas é vital. Todas as profissões, principalmente os profissionais de saúde, precisam ter conhecimento do quê? Conhecimento de procedimentos administrativos, gerenciais, principalmente para quem coordena clínicas, centros de reabilitações, hospitais, projetos em indústrias, em prefeituras, aonde quer que o fisioterapeuta esteja atuando, ou até para o profissional autônomo. Então, ele precisa ter conhecimento o quê? Conhecimento gerencial e saber dividir a sua vida profissional da sua vida pessoal. Assim vai funcionar também com o quê? Com o dinheiro. É vital você saber que você vai ter custos, que os custos não podem sacrificar o seu projeto de negócio. Veja só, uma outra característica dentro desse aspecto de misturar tanto o profissional com a vida pessoal é na sua linha de frente. O erro pode estar acontecendo já na entrada do seu negócio. Como assim, Marcelo? Olha só, quando você tem o paciente chegando até a sua clínica, você precisa que esse paciente, quando ele busca a informação sobre o que sua clínica oferece, ou o seu consultório, ou você, fisioterapeuta, na sua comunicação efetiva de vender o seu produto, você não pode realizar um mau atendimento inicial. Então, quando o cliente faz um contato por telefone ou vai visitar a sua clínica, essa é a primeira interação dele com o seu negócio. Ou quando ele vai ser atendido no seu centro de reabilitação, no seu hospital, ou quando você está prestando atendimento a funcionários de empresas ou em projetos sociais, é muito importante que você atenda bem o seu público. O seu público, ele precisa ter um atendimento de qualidade e ele precisa estar o quê? Satisfeito com os serviços que você está prestando na sua clínica ou no seu consultório ou onde quer que você esteja. Se você tem uma pessoa recepcionista na linha de frente que atende mal, uma secretária, por exemplo, se ela atende mal, não dá informação, não sabe o que você vende, não sabe o que sua clínica oferece, de repente o paciente chega lá e fala assim, eu tenho um problema aqui de coluna. E ela vai falar assim, eu vou ter que conversar com o doutor lá para saber se ele atende esse seu problema. Se isso acontece na linha de frente da sua clínica, você tem problemas sérios com relação ao seu negócio. E a tendência é fadar você ao fracasso. Por quê? Olha só, um exemplo muito simples disso. Você já foi em restaurantes, foi mal atendido pelo garçom e o dono do restaurante ou do bar nem soube que o garçom te atendeu mal. Muitas vezes quando o garçom te atende parecendo que está fazendo um favor para você, o que é que você faz? Você fica extremamente irritado, a demora dele em trazer os produtos à mesa, ou você pediu aquele produto não vem, você não tem informação do que é que está acontecendo. Isso te irrita. Eu, por exemplo, não retorno num restaurante quando sou mal atendido. Imagina numa clínica, quando você vai no atendimento, a pessoa não olha na sua cara, né? Quer seja qualquer profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, quem quer que seja que esteja te atendendo, te atende mal, com desdém, o que acontece? Você não retorna. Então,
essa impressão vai ser levada pelo cliente paciente para os demais atendimentos que você vai realizar. Ele sempre vai estar angustiado com aquele atendimento ruim. Além disso, você prestando em serviços de saúde, lembra sempre de uma coisa, você vai ter uma diversidade de clientes pacientes ali. São idosos, crianças, pessoas com limitações motoras, pessoas que estão o quê? Fragilizadas. E pessoas fragilizadas estão mais sensíveis. Por isso, você vai ter que avaliar a situação e as necessidades de ofertar já no ingresso da sua clínica ou do seu negócio, da sua organização, condições de conforto e de relacionamento organizacional bom. Então, para isso, você tem que entender de clima organizacional. O que é isso, Marcelo? São características administrativas que, se você nunca teve, você vai ter que estudar um pouco sobre isso. Existem livros, existem cursos que podem mostrar para você como é que você envolve todos os seus colaboradores, todos aqueles que trabalham para você, de uma maneira que todo mundo fique afinado dentro desse processo. Não tem nada melhor quando você chega num atendimento, chega numa clínica, desde a secretária até o funcionário da limpeza, eles sabem o que fazer. Eles te dão orientações. Qualquer um resolve a informação para você. Quando as pessoas são bem informadas, são bem recebidas, elas tendem a abrir o seu coração já imediatamente. Então, é muito importante que os seus colaboradores tenham um excelente relacionamento interpessoal no trabalho. Eles trabalhem de maneira satisfatória e confortável. Isso favorece muito a minimização do quê? De atividades e situações estressantes que possam acontecer ali. E isso é muito importante para que você consiga ter o quê? Uma situação muito positiva quando vai receber aquele paciente, ou seja, a primeira impressão é a que fica, e a primeira impressão, se ela for cativante, você já ganhou o seu cliente. É aí que tudo começa. Antes de criar um problema, ofereça soluções. As soluções agradam, as soluções engajam, e o que a gente precisa é de paciente engajado. Dentro desse aspecto negócio profissional e vida pessoal, uma outra característica que a gente tem que tomar muito cuidado é justamente não misturar as finanças pessoais com o caixa do negócio. Isso é um erro fatal que a maioria das pessoas cometem. Então a pessoa usa o dinheiro do caixa da empresa para pagar contas pessoais. Se você não teve administração no seu curso de graduação, se você não foi orientado a isso, você precisa se orientar. Existem pessoas que são extremamente qualificadas, especializadas, pessoas que têm uma alta capacidade de resolver clinicamente o problema das pessoas, mas não consegue administrar a relação dinheiro do negócio com dinheiro da vida profissional. Acaba usando esse dinheiro, o dinheiro do fluxo de caixa, no seu negócio. E isso é fatal. Então é um erro que você não pode cometer e que você vai ter que resolver inevitavelmente. Um outro erro dentro desse negócio, ou seja, do profissional e do pessoal, é não investir no relacionamento com clientes pacientes. Olha só, nós estamos falando que você tem uma empresa. Se você tem uma clínica, um centro de reabilitação, se você dirige um hospital, esse é um erro grave quando uma clínica e todos os profissionais que atuam ali no estabelecimento não dão a devida atenção a relacionamento. Então você já ouviu muito empresas gigantescas falarem: fale com a nossa central de relacionamento. Algumas vezes, empresas gigantescas, isso até nos irrita, porque a gente tem uma central que é mecanizada. Se você trabalha com um consultório, com uma clínica ou um centro de reabilitação, dificilmente você vai ter uma central mecanizada para isso. Já um hospital pode até ter, porque tem a necessidade disso e não vai ter pessoa que dê conta para a quantidade do atendimento. Mas você tem que lembrar sempre que você precisa de uma comunicação ativa ali com os seus pacientes, ter um relacionamento extremamente importante de ligação com esse paciente. Por quê? Porque você quer o quê? Você quer fidelizar o seu cliente.
É isso que você precisa. Eu preciso fidelizar meu cliente paciente. Ele está acreditando na minha qualidade profissional, mas ele tem que acreditar que o meu negócio dá suporte para ele em tudo aquilo que ele precisa. Isso é muito importante. Então, esse relacionamento paciente-cliente, ele é extremamente importante. E também não dá para saber se a empresa está tendo resultado positivo e negativo se você não tem essa relação. Você não faz uma pesquisa de satisfação. Então você impede você, profissional, de saber qual é a percepção dos problemas que a sua clínica tem. Às vezes você tem um ambiente externo da clínica que a gente já abordou em outros vídeos, que falam, olha, a tua recepção é péssima, a qualidade dos móveis, iluminação, o ambiente, o clima, o cheiro é ruim. Tudo isso você não vai saber se você não fizer uma pesquisa. E não é só relacionado ao seu atendimento como fisioterapeuta, é relacionado ao ambiente da sua empresa. Quando ele está esperando o atendimento, ele tem que estar esperando de maneira tranquila, ele vai cuidar de dor, de limitação. Então ali você precisa criar um ambiente que seja favorável ao seu paciente. E isso vem através de feedback, e você precisa criar esse feedback para que você, além da sua competência profissional, do seu serviço de qualidade, lembra, o seu paciente, cliente está buscando o quê? Bem-estar e qualidade de vida. E bem-estar começa da sua recepção, começa no início do seu atendimento. E essa necessidade é muito importante que seja atendida para o seu paciente, porque você tem que orientar todos que trabalham na sua organização. Se for um funcionário, se for 10, 20, 50, 100, não importa. Todos têm que ter um atendimento humanizado, ou seja, quem está chegando ali é um ser humano que precisa ser acolhido. Esse atendimento humanizado tem que proporcionar o quê? Profissionais da sua organização focado em entender o perfil do seu paciente, cliente, todos que trabalham para você, todos que trabalham na sua clínica, no seu negócio. Se for uma equipe multidisciplinar, todos têm que estar focados no perfil do seu cliente e nos problemas que você pode resolver. Uma outra recomendação é sempre manter essa comunicação ativa com seus clientes. Você tem um WhatsApp grátis. Se você é um hospital, um centro de reabilitação enorme, você tem programas automáticos que fazem isso. Você tem que manter esse canal o tempo todo, enviando o quê? Conteúdos relevantes, perguntas sobre bem-estar, se ele está bem. Você pode passar orientações preventivas, lembretes de exercícios e até uma simples mensagem de aniversário. Ele está sendo atendido por você em 10 sessões. É o aniversário do seu cliente, manda um WhatsApp parabenizando. Ele não esperava isso de você e de repente ele vai ficar encantado com você, profissional. Mande pesquisas para sugestão, pesquisa de satisfação e sugestão, sugestões de melhorias, lembretes de necessidade de novos serviços que você está oferecendo. Olha, além daquilo que você está fazendo, você pode trabalhar todo um processo assim, assim, assado. Por exemplo, esse paciente está tratando com você lá o joelho, mas você pode falar para ele assim, olha, nós estamos oferecendo no próximo mês um tratamento global, postural, para você melhorar a sua imagem pessoal, né, a sua imagem comportamental, fazer com que o seu corpo se apresente melhor perante ao seu trabalho, ou para que você possa ter mais qualidade de vida em todos os aspectos da sua vida e ofertar esse serviço, ofertar benefícios para o seu paciente. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na união entre o profissional e o pessoal, tem muitas coisas que trabalham juntas, mas tem muitas coisas que precisam ficar separadas. Então eu tenho que entender que o dinheiro da clínica é o dinheiro da clínica, você vai precisar reinvestir, você vai ter que qualificar os seus profissionais e você tem que tirar dali aquilo que é possível para você, dentro daquilo que você planejou estrategicamente, através do que a gente chama de plano de negócio. É fundamental você ter um plano de negócio e a sua organização atender o seu plano de negócio, gerando o quê? Fidelização, encantando o seu cliente, oferecendo sempre mais. Ofereça mais. Ele veio tratar o joelho? Trate do quadril, coluna, corpo e mente. Trate de tudo. Deixe esse paciente sentindo que você acolheu ele como um todo. Isso é
importante e isso é vital nos dias de hoje, ok? Então é muito importante a gente não cometer esse segundo erro, que é essa relação entre o profissional e o pessoal, que tem que estar muito bem separado e tem que estar muito bem trabalhando junto, legal? Vamos conhecer então qual é o terceiro erro que o fisioterapeuta não pode cometer. O terceiro erro é não investir em inovação e qualificação profissional. Isso é fatal. Se você não investe em qualificação profissional, e principalmente nós, fisioterapeutas, hoje nós temos uma profissão que cresceu muito nos últimos anos e vai continuar crescendo. Aí você vai falar assim, nossa Marcelo, mas tem tantos profissionais sendo formados. Não interessa. Aquele profissional que é bem qualificado, que se diferencia no mercado de trabalho, ele sempre vai ter um lugar ao sol. Então assim, cada vez mais as pessoas buscam, por quê? Por benefícios ligados à saúde, quer seja reabilitação, quer seja beleza, quer seja bem-estar. Isso é fundamental. Então você tem que ter inovações nos seus tratamentos. Então, junto com todo esse desenvolvimento, você tem inúmeras técnicas e tratamentos que estão sempre surgindo e têm que ser atualizadas. Você tem novos métodos, você tem novos procedimentos, você tem aparelhos tecnológicos que estão sempre em desenvolvimento. E isso é fundamental se você quer conquistar o sucesso profissional. Então você não pode negligenciar o quê? Esses benefícios que têm que ser oferecidos para o seu cliente e paciente. Sendo assim, para acompanhar todas essas novidades, não ficar para trás em relação aos seus concorrentes, você precisa oferecer aos seus clientes e pacientes novidades em serviços inovadores. E inovação não é tecnologia, inovação são benefícios, são resultados positivos. É ofertar mais. Ele precisa tratar uma coisa, você oferece 3 dentro de um pacote que você sabe que dentro daquilo você não gerou custo a mais para você. O benefício está em ganhar mais, agregar valor. Nós já trabalhamos esse aspecto de agregar valor também em outros vídeos. É muito importante, se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhada. Então é importante você sempre estar realizando qualificação constante, investir em equipamentos, investir em métodos, investir em qualidade. A consequência de não investir no aperfeiçoamento e não investir em tecnologia de equipamentos e a sua clínica, o seu consultório ficar defasado rapidamente e perder espaço para a concorrência é fatal.